Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo, continuação aí da matéria de C, continuação também da parte de comandos condicionais, e hoje nós vamos falar sobre a tabela verdade. E essa tabela verdade está ligada intimamente com os operadores lógicos. Nós já vimos if, else e else if também. Nós já vimos os operadores relacionais, aqueles que a gente consegue avaliar a relação entre dois números, se é maior ou igual, se é maior que, se são iguais, se são diferentes. E agora nós vamos ver os operadores lógicos. Então aqui, no primeiro livro aqui, que é a nossa apostila, né? é, Eles estão aqui na segunda página, aqui, ó, os operadores lógicos. E no livro C completo e total, eles estão aqui na página 44, que tem aqui pra gente. Só que eu vou com vocês lá para o Excel, que a gente vai discutir algumas coisinhas. Como a gente já viu, em C, os valores lógicos, eles são 0 para falso e 1 para verdadeiro. Só que antes da gente ver isso, a gente vai ver uma coisa chamada proposições. Então eu vou colocar aqui P e aqui eu vou colocar Q. Deixa eu alinhar todo mundo ao centro para melhorar a visualização. Ok. Então por que eu coloquei essas letras P e Q? Justamente porque a gente precisa entender uma coisa na lógica que são chamadas proposições. E o que seriam essas proposições? Propostas de algo verdadeiro, certo? Então, eu vou fazer uma proposta aqui e depois vocês irão checar se essa proposta ela é verdadeira ou se ela é falsa. É a proposta de uma afirmação. Então, eu vou afirmar que a parede atrás de você ela é preta. Você está olhando aí para o computador. E aí você tem essa proposta de afirmação. Ela pode ser verdade ou pode ser falsa. Aí agora você vai olhar para trás e você vai ver que a sua parede ela não é preta. No meu caso aqui, né? Pode ser que no caso de vocês alguém tenha a parede preta. Então, eu verifiquei que a minha proposta de afirmação de que a parede é preta, ela é falsa. Só que se eu chegasse e pintasse minha parede e ela realmente fosse preta, essa proposta seria verdadeira. Então, uma proposição, ela é uma coisa que eu afirmo antes de checar, para que depois que eu venha a checar, eu descubra se isso é verdade ou se isso é falso. Entende? Então, galera, quando eu pergunto lá, quando eu coloco assim, if nota maior ou igual a 7, ou seja, estou verificando se a nota é maior ou igual a 7, aquilo ali é uma proposta de verdade, em que eu tenho que esperar o usuário, que está ali manipulando o programa, digitar os dados de entrada, a nota dele, no caso seria esse dado de entrada, para que então meu programa cheque se essa proposta de verdade é verdadeira ou falsa. Ok? Então a gente trabalha com isso. E uma proposta de verdade, ela pode ser verdadeira ou falsa. Então vamos colocar aqui, verdadeiro é um e um e 0 e 0. E o 0 seria falso. E por que eu coloquei dois uns e dois zeros? Justamente por isso daqui, ó. Porque como eu tenho duas propostas, eu posso falar que essa segunda proposta aqui, ela é que minha cadeira, ela tem a cor azul. E aí depois eu vou checar. Minha cadeira, na verdade, ela não tem a cor azul, ela tem a cor marrom. Ou poderia ser a minha proposta essa. Ah, minha cadeira tem a cor marrom. Oh, verifiquei, realmente minha cadeira tem cor marrom. Então eu vou colocar aqui verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então, tendo duas proposições e quando eu vou trabalhar com elas por meio de operadores lógicos, que é o que a gente já vai ver, eu tenho que gerar os arranjos possíveis dessas proposições, dos resultados dessas proposições. Então aqui eu tenho quando P é verdadeiro, aqui eu tenho quando Q é verdadeiro. As duas, então, vai formar verdade, verdade. Aqui eu tenho verdade para P e falsidade para Q. Então eu tenho aqui, ó, verdade, falso.
falso verdadeiro e falso falso. São os arranjos possíveis. E como que eu calculo isso? Se para cada proposição eu tenho duas possibilidades, eu pego 2 e elevo ao número de possibilidades. Então aqui seria 2 elevado a 2, que dá o quê? 4 arranjos possíveis. Beleza? Então, dando continuidade. Agora, nós vamos ver o primeiro operador lógico, que é o operador de negação. Ele é classificado como um operador lógico unário. E o que é unário? Que ele só utiliza um operando. Ele não se aplica a mais de um operando. Ele só se aplica a um. Então, se a gente vai fazer a soma de duas coisas, se eu vou fazer uma soma, eu preciso de duas coisas a serem somadas, certo? Porque esse é um operador binário, ele opera sobre duas coisas. Já um operador de numérico, para me dizer se o número é positivo ou se ele é negativo, ele só opera sobre uma coisa. Então, se eu estou dizendo mais um, esse operador está dando, então, a informação de que meu 1 ele é positivo. Ele se torna o operador unário. Se eu coloco menos 1, eu estou falando que esse é um número negativo. Então, esse menos ele é um operador unário. Agora, quando eu utilizo esse menos para subtrair de outra parcela numérica, então isso seria um operador binário. No caso da negação, ele só é operador unário mesmo, certo? Então, eu vou falar aqui que eu vou fazer a negação de P. Então, na linguagem C, o símbolo de negação é a exclamação. Então, negação de P. Ok? Em outras linguagens, é diferente. Em Python, eu vou usar a palavra not para ser esse operador de negação. Na lógica matemática, eu uso till. O till de cão. Cão não tem o till em cima do A? Então, eu uso o till para negação na lógica matemática. Às vezes também eu consigo utilizar uma barra em cima da letra. Então, esse conceito de negação ele se expressa em vários símbolos. Na linguagem C, ele se expressa nesse símbolo aqui, que é a exclamação. Então, como que seria? Se aqui é verdadeiro, quando eu nego uma verdade, eu tenho uma falsidade. Aqui eu nego a verdade, eu tenho uma falsidade. Aqui eu nego o falso, eu tenho o quê? Uma verdade. E aqui eu nego o falso, eu tenho uma verdade. Eu posso também fazer a negação de quê? Então é só fazer o inverso dessa coluna aqui, ó. Então aqui é 0, aqui é 1, aqui é 0, aqui é 1. Ok? Então fiz aí a negação dessas duas proposições. Agora nós vamos ver uma outra operação que é chamada conjunção. A conjunção, galera, ela vem lá do português, que é você dizer uma coisa, certo? E essa coisa está em conjunto com a outra necessariamente, está junta. Eu vou te fazer um pedido. Eu quero balas e biscoitos, certo? Eu quero as duas coisas. Talvez se você trouxer só balas para mim, eu vou ficar satisfeito. Pô, foi o que você conseguiu. Beleza. Numa relação humana, que você me fez um favor e só conseguiu as balas, pô, bacana demais, cara. Você já me ajudou bastante. Agora eu vou em busca do biscoito. Mas, numa relação computacional, numa relação lógica, essas duas coisas têm que ser satisfeitas, ok? Se eu digo para uma máquina que eu quero balas e biscoitos, essa máquina ela tem o propósito de cumprir a lógica, ela vai me trazer as duas coisas, certo? Senão, isso não vai ser verdadeiro. A conjunção precisa que as duas coisas, as duas propostas, sejam satisfeitas verdadeiramente para que eu tenha uma verdade. Então, e a conjunção ela é um operador binário. Por quê? Porque ela precisa de dois operandos. Então, operando P, AND, operando Q. Em C, o operador lógico de conjunção é esse daí, dois ex-comerciais. Ok? Quando nós estamos em Python, aí eu utilizaria o AND, A-N-D, que é a tradução para o português seria o E, né? A palavra E, conjunção, ok?
Então, a regra é bem clara para a conjunção. As duas coisas têm que ser verdade para que seja verdadeiro. Então, no caso em que P e Q são verdadeiros, aqui vai ser verdade. Opa, deu uma treta aí. Aqui vai ser verdade. No caso em que uma das coisas não é verdadeira, vai ser falso. Ó. E no caso em que as duas coisas não são verdadeiras, é falso. Porque a regra da conjunção é as duas coisas, as duas propostas, elas têm que ser verdadeiras. Depois que eu propus e chequei se aquela proposta ela é verdade, ó, propus que a parede é preta, agora fui lá e chequei, ela não é. Chequei que a cadeira é azul, propus que a cadeira é azul, agora eu chequei, não é? Então eu caio nesse caso aqui, certo? Da conjunção. Ah, eu propus que minha parede é bege. Chequei, ó, realmente é bege. Propus que minha cadeira é marrom. Chequei, é marrom. Então eu caio nesse caso aqui, ó. Certo? E aí eu tenho os outros dois arranjos, né? Quando um é verdadeiro, o outro é falso. E quando esse daqui é falso e esse daqui é verdadeiro. Vai dar tudo falso na conjunção. Só nesse caso aqui que é verdadeiro. A outra operação lógica é a disjunção. A disjunção, ela é escrita desta forma. Então, a disjunção, galera, ela diz o que para mim? Que uma das coisas sendo verdade já me satisfaz, ok? Então, eu posso falar com você bem assim, ó. Eu quero balas ou biscoitos. E aí você me trouxe ou um ou outro. Beleza, estou satisfeito. Você me trouxe os dois? Estou satisfeito do mesmo jeito, nem mais nem menos. Estou satisfeito. Ok? Porque só existe satisfeito e insatisfeito. Só existe verdade e falso. Ok? Então não tem como eu estar duplamente satisfeito. Isso é uma coisa humana. Na lógica, eu só estou ou satisfeito ou insatisfeito. Ou estou com uma verdade ou com uma falsidade. Ou estou com um ou estou com zero. Ok? Só existe esses dois estados. Existem umas outras lógicas aí, como a lógica fuzzy, que aí nós trabalhamos com valores probabilísticos entre 0 e 1, ou totalmente verdadeiro ou totalmente falso, ou parcialmente verdadeiro e parcialmente falso. E aí é uma outra coisa que a gente não vai brincar com isso agora. Mas fica aí para o conhecimento de vocês. Existem outros tipos de lógica que não a lógica que nós estamos trabalhando aqui, que é a lógica de segunda ordem, que elas vão trabalhar então com esse tipo de operação, com esse tipo de valor, que é um valor que não é totalmente verdade, não é totalmente mentira, ok? Mas voltando aqui para a nossa lógica, onde eu só tenho verdade ou mentira. Então, nesta lógica, galera, para a operação de disjunção, eu só vou ter que uma coisa é falsa quando as duas propostas estiverem sido analisadas e verificadas que são falsas. Então, neste caso aqui, ó, P ou Q, sendo que os dois são falsos, aqui vai ser falso. Já aqui, ó, que os dois são verdadeiros, vai ser uma verdade. Aqui que tem uma verdade, então já satisfaz. Aqui que tem uma verdade aqui, também já satisfaz. Então, assim é a operação de disjunção. E a gente pode utilizar ela em diversos momentos aí para que a gente possa fazer construções algorítmicas que tenham lógica, que vão utilizar da lógica como ferramenta para a gente resolver os problemas, ok? Daqui a pouco a gente vai ver um algoritmo para isso. Tá, então vamos dar continuidade aqui. É interessante a gente saber que o operador de negação ele pode ser aplicado desta forma aqui, ó. Então, P and Q. Então, aqui, galera, o que eu estou fazendo? Estou fazendo uma conjunção entre a negação de P e Q. Porque a negação ela tem prioridade em relação à conjunção e à disjunção. Então, neste caso aqui, eu estou primeiro negando P e depois eu estou fazendo o quê? Fazendo a conjunção da negação de P com Q. Já nesse caso aqui, ó. Opa, saiu.
Neste caso, eu estou fazendo a negação do que está dentro do parênteses. Então, nesse segundo caso aqui, ó, eu estou fazendo o quê? Eu estou primeiro pegando P e Q e depois negando isso, porque o parênteses ele me dá prioridade. É a mesma coisa que na matemática. Então, aqui o G vai ser a negação de P com Q. Então, esses dois aqui, ó. Vou marcar de amarelinho para vocês poderem ver. Ó, 1 e 0 vai dar 0. 0 e 0 vai dar 0. Porque na conjunção os dois têm que ser verdadeiros. 1 e 1 vai dar 1. 0 e 1 vai dar 0. Resolvemos isso daqui. Agora vamos para cá. Ó. A negação da conjunção de P e Q. Então, nós já temos aqui, ó. Deixa eu tirar aqui no fio. Nós já temos aqui a conjunção de P e Q. Agora é só negar ela. Então, aqui é falso. Desculpa, aqui é verdadeiro. Vai dar falso. Esses todos aqui são falsos, então vai dar verdadeiro. Ok? Então, aqui nós temos ó, o resultado da negação da conjunção de P e Q. Aqui nós temos a negação de P e depois a conjunção disso com Q. É diferente a coluna G aqui ó, da coluna H. Tá, isso é muito legal. Agora nós vamos ver o teorema de De Morgan. Então, esse De Morgan foi um camarada, um matemático, que descobriu uma correlação bem interessante, que é bem parecido com o que vocês têm lá na matemática da distribuição, quando vocês têm um elemento fora do parênteses multiplicando o parênteses, vocês fazem a distributiva. Então, aqui, ó, vocês vão poder fazer dessa forma. A negação de P multiplica o P. Então, isso vai dar o quê? Negação de P. Ó, aqui eu estou negando todo o parênteses. Então, a negação ela multiplica o P, vai dar negação de P. A negação ela multiplica o operador de conjunção. E isso vai, então, resultar no operador de disjunção. E a negação ela multiplica o quê? Que vai dar o quê? A negação de Q. Vamos ver se isso daqui é igual a isso daqui. Ó. Vamos ver? Então, vamos lá. Quando a negação de P e Q, ó. Então, vou fazer um OU. Um OU, uma disjunção entre este e este, é o quê? É falso. Opa. É falso. Quando eu tenho a disjunção, ou seja, um OU, entre este e este, eu tenho o quê? Verdadeiro. E entre este e este? Olha, eu tenho uma verdade, é uma disjunção, então é verdadeiro. E entre este e este, tenho duas verdades, então é verdadeiro. Olha que legal. A negação de uma conjunção, ela é igual à negação dos operandos e a negação Desculpa, vamos lá, reformular. A negação de uma conjunção, ela é igual à disjunção da negação de seus operandos. Agora eu falei certinho. É complicado mesmo. Entenderam? Então, galera, isso daqui é o teorema de De Morgan. Ele pode ser aplicado dessa forma também. Aqui, ó. A negação de uma disjunção, ela é igual à conjunção da negação dos operandos. Então, isso daqui seria igual a não P e não Q. Certo? Vamos confirmar se é verdade? Então, aqui ó, eu tenho a disjunção e aqui eu tenho a negação dela. Aqui é tudo verdadeiro e aqui é falso. Então, ó, falso, 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 verdadeiro. Eu executei, então, a negação da disjunção. Agora, eu vou pegar não P e não Q e vou fazer a conjunção. 0 e 0 vai dar 0. 0 e 1 vai dar 0. 1 e 0 vai dar 0. 1 e 1 vai dar verdadeiro. Certo? Então, olha, essas duas são também equivalentes. Isso, então, prova aí a teoria de De Morgan, formando, então, o seu teorema, chamado Teorema de De Morgan. Então, pessoal, por este vídeo nós vamos terminar aqui a tabela verdade. É muito, muito, muito importante que vocês decorem ao menos essa partezinha aqui, ó, certo? Que está selecionada. Então, vocês têm que saber, basicamente,
que existe a proposição e que a proposição ela pode assumir o valor de verdadeiro ou falso. Quando eu estou trabalhando com duas proposições, eu tenho que saber quais são todos os seus arranjos possíveis, ok? Eu tenho que saber que eu tenho o operador de negação, que ele vai gerar para a gente os resultados invertidos. Eu tenho que saber que eu tenho uma conjunção e que na conjunção a regra é bem clara. Dado que duas propostas são verdadeiras, é verdade. Caso contrário, é falso. E a disjunção, onde que dado que as duas proposições são falsas, é falso. Caso contrário, é tudo verdadeiro. Ó. Ok? Então, gravem essas regrinhas. São simples, são basilares, mas daqui a pouco, quando vocês começarem a utilizar isso como ferramenta, isso complica um pouco a cabeça de vocês. Ok? E outra coisa, isso aqui é um conteúdo muito interessante, porque cai também em concurso público. Então, se vocês pegarem aí num site aí que tem algumas questões de concurso e colocar lá questões de tabela verdade, é bem provável que vocês vão achar inúmeras questões em cima disso daqui. Tá bom? Então, ficamos por agora. Daqui a pouco tem mais um vídeo falando sobre o uso dos operadores lógicos dentro da linguagem C. Grande abraço, galera!